Haribô, Haribô, hoje vamos falar um verso do Bhagavad Gita. Vamos falar o verso 8 do capítulo 15. Esse capítulo é bem interessante, que ele fala do processo de transmigração da alma, ou seja, da reencarnação, ok? Então aqui Deus ele vai explicar, porque Deus é a autoridade suprema, e ele está explicando que existe um processo de você transferir a sua consciência para outro corpo, de acordo com o que você trabalhou nessa forma atual, tá? Então a gente vai ler aqui a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Então é dito: Shariram jada avapnoti jata chapi ukramachishvaraha grihi vaitani samyati vayurgandam ishavyata. Tradução: assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Então, nesse verso aqui está explícito a situação da reencarnação. Você sai desse corpo e você vai receber outro corpo. Estamos falando aqui com as palavras da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a autoridade suprema espiritual, que nos ensina naturalmente que, né, a encarnação não é só uma crença. É um fato de desenvolvimento ou despertar da consciência. Muitas pessoas batem nessa tecla, não, que não tem reencarnação. Então, cada um tem a sua concepção, a sua filosofia, mas aqui, nesse verso, podemos ver que o Senhor Krishna está explicitamente falando que essa transmigração é como o ar que transporta os aromas, de uma forma mística, assim. O ar transportando o aroma. Muito interessante isso, né? Então, existe um processo sutil na natureza que conduz o estágio da nossa mente na hora da morte. Toda concepção que você adquiriu durante uma vida, aqui Krishna está comparando com o aroma. Você sente isso, né? O que você está sentindo é a fragrância daquela flor. E a reencarnação, você vai para outro corpo, assim como a fragrância de uma alma se exponencia dentro de todo o aprendizado, de toda a concepção ou crenças que ele adquiriu em sua vida. É muito interessante entender, né, essas afirmações autorizadas de Deus, para que tenhamos a convicção e a certeza de que tudo que fazemos nessa vida está sendo trabalhado para um novo estágio, tá? Nesse verso, o Senhor Krishna está dizendo que esse aroma é comparado com as diferentes concepções de vida. Cada pessoa, de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua associação, com a sua integração com os modos da natureza material, ele tem uma mentalidade, ele tem uma concepção de vida, de modo que cada pessoa
é o seu próprio juiz, o seu próprio legislador, nessa função de obter outro corpo, quando ele tem essa sabedoria. Eu entendo que tudo que eu estou fazendo, sentindo, pensando nessa vida, cultivando espiritualmente ou materialmente, estou fazendo uma formatação mental para receber um corpo adequado, caso esse corpo aqui atual venha a falecer. E esse corpo atual que eu tenho, ele é a formatação, né? Forma humana é a formatação de uma concepção que eu tive numa vida passada. Assim, se eu estou numa forma humana, cultivando a sabedoria espiritual, isso significa que eu estou no caminho indicado por Deus no Bhagavad Gita, para despertar e começar a agir de tal forma que eu remodele a minha mente por uma vibração superior. Isso é o que se chama, temos que fazer uma reforma íntima e sair desse sistema, entre aspas, né, normal, de uma normalização de um sistema que só nos impinge na mente valores materiais. Esses valores materiais, eles têm que ser analisados muito profundamente quando entendemos que tudo aquilo que estamos recebendo como informação e manifestando como desejo está nos prendendo nesse mundo material, ou nos liberando desse mundo material, caso estejamos adotando a sabedoria divina, como é o que estamos fazendo aqui agora, nessa conversa, ok? Então Krishna fala, né? Vou repetir de novo, tá? Para vocês terem uma base de autoridade quando forem falar com outras pessoas sobre a encarnação. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Só isso aqui já era uma frase para você compreender que será que eu estou realmente querendo me libertar dessa matéria, ou após a morte desse corpo físico, a minha alma, né, o meu espírito vai ser transferido para outro corpo físico, e então, dentro dessa transferência, eu terei que novamente passar por todo esse processo material, estando aqui, claro, preso a outra concepção de vida, porque existe diversos tipos de mentalidades em progressão na medida em que eu abandono esse corpo. Certo? Então, Krishna está falando assim, com isso, a entidade viva aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Isso é muito sério, porque se nós somos espíritos transcendentais, eternos, partes integrantes de Deus, e esquecemos isso, e não fazemos nada para recuperar essa memória nesse sentido de realização, de viver esse aspecto da verdade pura que nós somos, então estamos desperdiçando essa forma humana que tem inteligência para compreender isso. E se não fazemos isso, se a nossa concepção, né, como ele fala aqui, de vida, é somente essa falsa identificação com o corpo, com seus milhares de formulações, ideais, baseados no falso ego. O falso ego é exatamente isso. Quando a mente se identifica com o corpo, você tem aquilo que se chama um falso ego, onde o seu eu real, o seu espírito, a sua centelha divina está esquecida da sua realidade última. E dessa maneira, inevitavelmente,
pelo poder das leis universais, são leis perfeitas de Deus. Se você não faz nada para sair desse sonho, dessa sua ilusão, naturalmente você vai continuar aqui. E vai continuar até você se libertar. Não importa o tempo que você pense, né, nisso de, eu quero sair desse mundo, mas se você não está fazendo nada para sair desse mundo, então esse mundo material vai te prender em outro corpo. Mas se você adquire a sabedoria, por exemplo, do Bhagavad Gita, ouve a autoridade suprema, entende que existe essa transmigração de alma para outro corpo, caso a concepção de vida dela não seja espiritual, ou ela não entenda essa conexão com Deus que nós temos, e somos integrados em amor, e você vive uma vida plenamente materialista, com certeza os resultados não vão ser nada satisfatórios quando você tiver outra forma, seja nesse planeta, em outro planeta. Então você tem que realmente ter urgência na sua vida para se libertar quanto antes, né? Você tem que ter essa ação positiva dia a dia nesse sentido espiritual. Tá? Então é isso aqui que Deus está falando, nos alertando, né? Princípio da reencarnação. E aí essa questão do aroma, pode ser um cheiro muito gostoso que você vai levar, ou pode ser um fedor, cheiro muito ruim, uma mentalidade tipo esgoto, né? Ou uma fragrância maravilhosa que todo mundo aprecia e você leva para outra vida. Então é isso que está sendo discutido aqui. O que você está cultivando na sua vida? Qual a concepção que você está tendo dessa vida que você está vivendo? Porque essa concepção é que vai criar a condição da outra forma ou do destino que você vai ter após essa vida aqui, na qual você está me ouvindo aqui nesse exato momento. Quando você entende isso, imediatamente você começa a trabalhar internamente para purificar a sua mente, para adotar algum processo espiritual no qual você, internalizando essa prática, você consiga acessar o seu espírito e a presença divina dentro do seu coração. Se você não faz isso, infelizmente, você vai estar caminhando nesse mundo de uma forma muito lenta. Seu progresso vai ser muito devagar, como tem acontecido com a maioria das pessoas. Dentro desse modelo aqui, dessa Kali Yuga, né, onde as pessoas estão vivendo numa espécie de sistema infernal. Porque aqui, além da gente estar esquecido da alma, do espírito, de Deus, no sentido mais puro, né? O sistema ainda esconde das pessoas essa sabedoria. Quanto conhecimento foi ocultado, mas devemos entender que todo esse conhecimento está dentro de nós. Podem destruir todo o conhecimento do planeta. Esse conhecimento ele já está registrado na sutilidade da existência. E nós temos essa possibilidade sutil, através do nosso desejo de querer realizar o divino, realizar o espírito, de acessar essas informações. Como se diz, é tudo quântico, né? Tudo está aqui e agora. Todas as possibilidades são possíveis quando você coloca a sua consciência nisso. Como é que eles falam o nome? Colapso de onda. Quando você quer acessar esse conhecimento espiritual que está dentro da sua mente e da sua consciência, quando você tem esse desejo intenso, naturalmente você ativa a manifestação desse conhecimento, seja através de uma meditação,
de um sonho, ou então o universo traz alguém falando esse conhecimento para você, e aí seu desejo naturalmente é realizado. E você consegue escapar dessa região aqui agora de experiências em diversas formas. E a gente sempre repete aqui, a forma humana, temos que dar atenção especial a ela, porque ela tem a inteligência para compreender quem somos e também nós vamos ter essa percepção da vida divina em nosso coração, onde podemos nos associar intimamente com essa potência, essa força divina, que vai se revelar para nós, e daí a nossa vida vai se expandir muito fácil e vamos atingir aquilo que é exatamente o que Deus quer que nós atinjamos. É por isso que ele vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita, que é o manual para você se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo de samsara, onde você sai de um corpo entre outros, aí depois você vai para outro, e você nunca sabe para onde você vai, porque a sua concepção de vida, ou seja, o seu aroma, a sua fragrância, é neutra, não tem vida. É um cheiro neutro, ou um cheiro ruim, que é a absorção em conhecimentos não autorizados ou especulados, onde você fica rodando no mesmo lugar, várias e várias vidas e não escapa disso. Por isso se diz que é muito importante, quando aparece na sua vida uma pessoa iluminada que revela esse conhecimento. Ou quando aparece um livro que não esteja adulterado, manipulado, para você compreender o que você tem que fazer. Não é para você viver nesse mundo pensando, isso é melhor, isso é pior. Não, existe um processo, uma sabedoria deixada por Deus para que nós possamos nos libertar completamente dessa, assim chamada, energia material. E daí é que nós temos que ser espertos. Esperteza, né? Temos que ter essa inteligência. A inteligência é um instrumento que Deus te deu nessa forma humana para você iluminar o seu caminho, a sua jornada de entendimento de tudo isso que eu estou aqui falando. E essas coisas são únicas, né? A pessoa tem que realizar por ela mesma. Mesmo que um mestre ou que o próprio Deus venha falar para mim sobre essa sabedoria, eu só vou conseguir absorver essa informação se eu estiver espiritualizado, receptivo a essa sabedoria, ou rendido a Deus. Compreende? Eu tenho que estar num estado de pureza vibratória da minha mente para compreender o que é esse aspecto mais abstrato e absoluto da vida. Não adianta eu ficar especulando, lendo todas as escrituras, tendo assim uma performance intelectual maravilhosa, se eu não estou vivendo essa presença de Deus, nesse sentimento puro, que vai se manifestar amorosamente quando você realmente estiver desejoso de contactar com Deus e falar, eu não quero mais ficar reencarnando aqui, chega. A própria reencarnação, se formos pensar bem, é uma ilusão. É um processo de sair de um corpo para outro, dentro do mundo da ilusão, porque você não conseguiu atingir o nível de consciência necessário para sair dessa energia material, desse jogo. Compreende? É simples entender isso. Só que as pessoas, elas são muito curiosas, mas elas não têm profundidade. Nesses tempos atuais, não há profundidade, a superficialidade é cada vez maior. As pessoas esqueceram de pensar, de raciocinar, de ter sensibilidade, perderam a sensibilidade. Então, como é que elas vão perceber Deus, que é o sensível supremo? Como é que você vai cheirar o aroma de uma flor divina, né?
ou uma flor espiritual, se o seu nariz está todo obstruído, todo fechado, né? Cheio de meleca, cheio de gripe, sei lá, você está doente, então o seu nariz não consegue sentir, não estou sentindo o aroma, não estou sentindo nem o gosto. Você não vai sentir o gosto transcendental. Entendeu? Você tem que se sutilizar na sua vida. E aí esse verso aqui é muito importante, que Krishna está falando, é como um aroma que está sendo transportado. Você é uma flor de Deus nesse mundo. Você tem que ser uma flor levada ao altar de Deus e oferecida a Ele. Você tem que se transformar nessa flor. E se você tiver o aroma espiritual transcendental, com certeza, na hora da morte, Deus vai tirar essa flor que você é e vai levar para o mundo espiritual. E lá você vai ser colocado no serviço maravilhoso, transcendental, ao divino. Então, essa é a concepção. O tempo está passando, cada dia que acontece, você continua na sua loucura, na sua hipnose, no seu esquecimento, você está adormecido, você está entretido com as coisas desse mundo material e não entra dentro do seu coração. E não é uma questão só de meditar, é uma questão de desejo eterno. Eu quero realizar isso. E você tem que colocar energia para isso acontecer. Não simplesmente um querer vazio. Compreende? Então, logo você receba a sabedoria de Deus, você tem que ter fé completa, né? Srada, fé completa dessa verdade e adentrar essa sabedoria com o espírito vivo que você é, para que essa sabedoria entre nessa questão intuitiva da sua inteligência e aí você possa ascensionar a sua energia até o ponto de autorrealização. E daí acontece o quê? A ressurreição. O espírito ressurge. Uau! Agora entendi que eu sempre fui um espírito, sempre, eternamente, sou um servo eterno de Deus, que Deus é Krishna, que Deus é tudo. E nessa concepção você se liberta. E daí você caminha para um estágio devocional puro, né? Que as pessoas chamam de devoto puro. E o devoto puro, ele não tem mais nada a fazer nesse mundo do que falar sobre Deus. Como a gente já explicou, Deus fala que os devotos que mais o agradam, né? As almas que mais o agradam são aquelas que se renderam a Ele, que o realizaram no coração e que se deixam ser usados como instrumentos para falar essa mesma mensagem aqui do Bhagavad Gita para outras pessoas despertarem também. E assim essas pessoas começam a ampliar essa informação para a humanidade. Vamos ver então aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Então, Srila Prabhupada é um devoto puro de Krishna, que Krishna usou para uma missão de expandir a informação do Bhagavad Gita no Ocidente, fora do impersonalismo e do niilismo, né? Do aspecto somente de energia de Deus e de vazio. Então, Srila Prabhupada é um devoto puro que veio explicar a suprema personalidade de Deus e como devemos manter o nosso relacionamento com Ele nessa forma humana. E esse é todo o esquema do Bhagavad Gita, de uma forma simples, né? De uma forma simples. E nessa Kali Yuga, o próprio Krishna veio como o Chaitanya Mahaprabhu para explicar que o processo mais simples é cantar o seu santo nome.
né? Nós cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao cantarmos esse nome, isso é um processo espiritual que está limpando a nossa mente das coisas, das informações equivocadas, daquilo que se chama espiritual, filosófico, religioso, até mesmo divino. E daí recebemos essa potência interna, né? Quando você canta o nome de Deus já é o processo em si para te libertar completamente da energia de Maia, da ilusão, e também para despertar o amor no seu coração. Então é bem simples o processo, né? Tem outros processos, mas esse processo é o mais recomendado, porque nessa Kali Yuga, nesses tempos em que estamos vivendo, né? Tempos de ansiedades, depressões, lamentações, as pessoas não têm tempo para nada. E Maia ocupa elas muito bem em milhões de coisas. Porém, se você é esperto, você está sempre cantando o nome de Deus aonde você está. Essa é o uso da esperteza. Então, se cantar é o processo, eu vou cantar onde eu estiver o tempo todo, fazendo o que eu estiver fazendo. E com o hábito, você vai fazer com que esse canto fique em primeiro plano, assim, muito facilmente. Tá? Então, o Srila Prabhupada está dando aqui o significado desse verso. Ele diz, aqui a entidade viva é descrita como Ishvara, o controlador de seu próprio corpo. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que é preciso fazer nesse corpo para se libertar. Então, o amor de Deus, ele é incrível, né? Ele te dá liberdade. Deus não fica que nem um carrasco em cima de você. Ele está no seu coração esperando a sua atitude de você se voltar para Ele e se render a Ele. Mas enquanto você não faz isso, Deus deixa você controlar. Fala assim, não, você está controlando a sua vida. Mas aí o Bhagavad Gita é o conselho de Deus. Mas você deve fazer assim. É o que ele fala para Arjuna. Arjuna, no começo, estava recusando a autoridade de Deus. Ele não estava entendendo quem era Krishna, quem era Deus. E aí depois a inteligência dele foi aguçada pela própria presença de Deus, assim como nossa inteligência é aguçada através do cantar do santo nome de Deus, e você, de alguma forma, compreende, sim, agora eu vou seguir o que você está falando, agora eu compreendi. Então, o Bhagavad Gita é incrível nesse sentido, né? Que existe uma potência mística por trás do estudo do Bhagavad Gita, do cantar do santo nome, do estar lembrando dos passatempos de Deus, das suas qualidades, enfim. Tudo isso descrito para quem tiver algum interesse, né, em realmente despertar. Então, né, Ishvara quer dizer o controlador. Então, tem Deus como Ishvara do universo, que é o Senhor, né, de todos, e em cada corpo, Deus, pelo poder dele dado a nós, ele deixa que a gente controle a nossa existência. E esse que é o barato da vida. O barato da vida é você ser o controlador da sua vida. Mesmo que nesse microcosmo humano, né? Só que acontece que quem está sendo Ísvara na sua vida nesse momento é a sua mente, o seu falso ego. E não é assim, você que tem que ser o senhor da sua mente, você que tem que ser o capitão da sua alma, você que tem que controlar a sua existência. Deus está te dando essa oportunidade, essa capacidade, a qualidade espiritual de você estar acima da ilusão, de você se situar na sua própria transcendência. De modo que você tem que ser Ísvara. Vós sois deuses, dizia o mestre, né, Jesus. Então você tem que usar
a sua potência como uma parte integrante de Deus para atuar de uma forma divina na sua própria vida, para recuperar essa consciência plena, incrível, que te capacita a estar no mundo espiritual com Deus, mas que você, no momento, esqueceu e o seu espírito está dormindo em berço esplêndido e a sua mente assumiu o controle. E a mente é sua inimiga. De modo que Prabhupada está falando aqui, tá? Que nesse verso tem essa palavra Isvara. E daí você tem o livre-arbítrio. Deus, ele não está te perturbando com nada, ele não está te cobrando, nada, não. Deus, ele falou, você tem o livre-arbítrio. Se você fizer, a sua concepção de vida for materialista ou baseada em esperteza material, você vai ter outro corpo, você vai ficar aqui, porque você tem que ter uma concepção de vida espiritual. Você tem que desejar ardentemente no seu coração voltar para Deus, nesse sentido de estabelecer um relacionamento íntimo com Ele, aqui e agora no seu coração. Não é que você tem que morrer para ir para Deus, não. Você tem que ir agora nessa forma humana, imediatamente, compreender a urgência do tempo que ainda lhe resta para você adquirir essa concepção máxima de vida, para que na hora da morte você possa voltar para o mundo espiritual, para o local onde Deus faz o seu reinado absoluto. Isso é incompreensível para a nossa mente. Mas o espírito, ele entende isso. Quando você atingir a sua, assim, chamada plataforma espiritual de consciência, você vai entender isso. Porque você é uma parte, você é tipo um fractal de Deus com todo o conhecimento, toda a consciência, toda a alegria de Deus está impregnada em você, mas você está vivendo uma vida completamente sem sentido, sem significado. Você está dando significado à sua vida através de uma crença materialista, ou você está no modo da ignorância, com muita preguiça, deixando tudo para depois, eu vou deixar para outra vida, eu vou pensar em Deus, ou você está no modo da paixão, super agitado, fazendo milhões e milhões de coisas, e não tem nem um minuto para Deus, você não senta para pensar na sua fonte suprema, nem por 10 minutos. Compreende? Então o mundo caminha assim, aí todo mundo reclamando, mas porque a vida é assim, tá mal, tal. E é essa concepção que você vai levar para outra vida. Se acontecer alguma coisa com você, você está nessa concepção, é essa concepção que você vai levar para o outro corpo. Aqui Prabhupada continua falando, se quiser, a entidade viva poderá mudar para um corpo de um grau superior. Ou, se preferir, poderá mudar para uma classe inferior. Então, o detalhe aqui do Bhagavad Gita é que, em algumas filosofias, diz assim, você chegou na forma humana, então você nunca vai receber outra forma inferior à forma humana. Aqui, Srila Prabhupada, dentro da autoridade do Bhagavad Gita, ele está falando, não. Você pode ir para uma forma inferior à humana. Você veio de uma forma inferior, entrou numa forma humana. Mas se na forma humana você não se humaniza, se você não usa a sua inteligência para o propósito no qual você foi colocado na forma humana, e você abandona o corpo com uma mentalidade, vamos dizer assim, animal, acho que ele vai falar isso aqui, você volta para o animal. Tem gente, né, que volta até para reinos mais inferiores, tá? Então temos que ter, assim, muita atenção como estamos conduzindo essa nossa forma humana, né? Então, a ideia é o quê? Eu estou numa forma e eu quero ir para uma forma superior. Poxa, a forma humana é muito limitada. O espírito é eterno, tem assim, uma
uma gama enorme de aprendizado, de poderes, de qualidades, né, de explorar todo esse universo, explorar o universo divino, de amar intensamente, de ter graus inefáveis de felicidade, de ter esse aroma puro que agrada a Deus em oferecimento de alma. Então, você tem que querer uma maneira superior de se expressar. E essa forma de expressão vai vir se você abandonar esse corpo com essa concepção de vida. Compreende? Mas se você é um cara materialista, egoísta, orgulhoso, vaidoso, ofende ao divino o tempo todo, negligencia, rejeita a existência divina, vive a vida do jeito que você quer, cultiva, né, coisas aí pesadas para conseguir sucesso nesse mundo. Então, seu destino vai ser para corpos inferiores. Isso sem contar lá nos planos astrais, né? Quando você desencarna, a sua mente vai criar corpos monstruosos. E aí é sofrimento atrás de sofrimento, mas aí quando você pega essa sabedoria do Bhagavad Gita, imediatamente você fica atento, né? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Pode ser que eu perca esse corpo amanhã mesmo. Como é que eu estou usando esse dia? Eu estou meditando em Deus. Eu estou pensando nele momento a momento, como ele nos pede no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim. Veja Deus em tudo, veja Deus em todos. Tenha gratidão. Caminhe recitando o nome de Deus, lembrando dos passatempos divinos, lembrando dos versos do Bhagavad Gita, certo? Você tem que caminhar assim. Quero me associar com pessoas iluminadas. Então, essa é a posição. Então, o Srila Prabhupada está falando aqui. E aí, você vai para um corpo de classe inferior ou para um corpo de classe superior? Ou você já está cansado da vida, não quero mais viver, a vida é assim, assada, essa especulação toda. A vida é a vida de Deus, e você é parte da vida de Deus, expressando a vida divina. Você é Deus em ação nesse mundo. Olha que maravilha isso, o poder, a potência, a qualidade que você tem. Mas aí a pessoa acorda todos os dias se identificando com esse corpo e vendo assim, um mundo horrível, cheio de medo, inseguro, e o futuro, como é que vai ser, entendeu? Ele está perdendo a oportunidade de viver em Deus aqui agora, no êxtase. Né? Isso aí é interessante, às vezes a pessoa sabe de tudo isso, mas ela não toma uma atitude interna, porque ela está nesse modo meio da ignorância, ela está procrastinando, ela vai se arrastando, a vida dela é morna, ela não sabe o que ela quer. Por isso é muito importante encontrar um assim, entre aspas, chamado mestre espiritual, para que ele fale essas coisas para você. E você ouvindo, né, dos lábios dessa pessoa que já está realizada nessa verdade, você possa realmente se entusiasmar, se motivar a caminhar para esse lado. Porque a função do mestre nem é ensinar, é não deixar você esquecer disso. De que você é um filho amado de Deus. Que você é Deus em ação nesse mundo, que você pode cocriar o que você quiser. E aí você vai cocriar um corpo inferior, né? Esse corpo é criado o tempo todo. O corpo nada mais é do que uma projeção da sua mente. E se você vive inferiormente na sua mente, o seu corpo mesmo agora é um corpo inferior. Ou pode ser um corpo superior se você está vivendo nessa motivação espiritual, de coração, né? Não essa vida espiritual baseada em instituição religiosa, tá? Tudo é bom no seu tempo, mas você tem que ir sempre além disso. Então, o Prabhupada, ele continua falando aqui que Isvara, né? Existe uma independência diminuta.
Você não é completamente independente de Deus, porque Deus é a fonte de tudo, tá? Então, você sendo uma parte de Deus, Deus ele te dá esse poder de controlar a sua própria vida, e isso é a independência diminuta. Porque tudo que você decide fazer na sua vida, Deus é que realiza. Então, a sua independência não é completa de Deus. É uma independência diminuta no sentido de que Deus ele está falando, vai meu filho, faz isso aí, ouve o que eu estou falando. E aí você vai fazendo e Deus vai realizando na sua vida. Isso é o amor. Quanto mais íntimo com Deus, mais favoráveis ficam as coisas nesse desenvolvimento espiritual na sua vida. Isso que é chamado, são chamados os acréscimos, né? Quando você busca o reino de Deus, sua vida tem os acréscimos naturais oferecidos por Deus para que sua evolução de consciência ou despertar, né, caminhe de uma forma suave, em paz. Você já está tendo a visão correta da vida. E daí tudo é muito simples. A partir do momento que você dá um passo para frente, no sentido espiritual, muda tudo. Cada passo que você dá vai ampliando a sua percepção de vida divina e vida espiritual. E também de vida material. Você entende o que é a ilusão. Enquanto você não transcende a ilusão, você não pode entender o que é a ilusão, porque a ilusão é a mágica de Deus. E Deus ele te deixa estar aqui nessa magia dele, né, do mundo material. Há um motivo para você estar aqui, senão você não estaria, mas ao mesmo tempo ele te dá o conhecimento para você sair daqui. E ele fala, se você não sair, você vai ter que continuar em outro corpo, em outra classe. Pode ser um corpo superior ou pode ser um corpo inferior. Se você não passar de ano aqui na forma humana, você vai ter que voltar para a classe passada, para uma forma inferior. Ah, mas não pode, porque eu cheguei lá. Isso é injustiça. Não é injustiça. Deus ele fala, você vai, a forma que você vai ter é semelhante à mente que você tem. Quantas pessoas que a gente olha aqui nesse mundo e fala assim, nossa, a pessoa é pior que um animal, é um monstro, como é que a pessoa pode fazer isso? Só tem ódio no coração. Então, tem formas reservadas para esse tipo de mentalidade. Não adianta bater a perna, porque quando você sabe lá no seu coração o que você tem que fazer, como você deve viver nesse mundo e não ser uma pessoa rebelde, revoltada com Deus, um juiz, um crítico, sempre reclamando o tempo todo, né? Você é um pobre coitado quando você não está associado com a consciência divina. De modo que você tem uma independência, mas ela é diminuta. Você não é independente completamente. Não no sentido que Deus não queira te dar a independência completa, mas é que a sua independência depende de Deus concretizar tudo na sua vida. E quando você se torna um devoto puro de Deus, naturalmente você usa a sua independência para estar totalmente correlacionado com o desejo de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é assim a oração? Então, qual é a vontade de Deus? Realiza ele no seu coração que você vai saber. Está além do intelecto. A vontade de Deus é um fluxo. Isso é eterno, gente, é eterno. Você está sempre ali intercambiando a sua energia com Deus, isso é maravilhoso, porque não tem jeito de fugir da eternidade, você é eterno. E aí você vai ter que se ligar a Deus, nesse sentido consciente, e viver com Ele a jornada feliz da existência, seja aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual. Como é que fala? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. É assim que funciona. Então Deus fala, estou te dando a independência aí, resolve logo ascensionar para se unir aqui comigo, nessa integração completa de amor, de devoção, de serviço devocional,
E aí você está dentro do seu Dharma, Sanatana Dharma, da sua função eterna de ser, que é trocar essas relações íntimas de amor e serviço com Deus. Aí Prabhupada fala que a mudança a que seu corpo se submete depende dela, dessa independência diminuta que você tem. Ao chegar a hora da morte, a consciência que ela criou a transportará para o próximo tipo de corpo. Por isso que é dito assim, a gente tem que ter a consciência de Deus. Só tendo a consciência de Deus, que é esse entendimento máximo, né, de quem é Deus, quem eu sou, qual a minha conexão de alma com Ele. Só quando você tem essa consciência de Deus é que você volta para o mundo de Deus, no sentido de corpo espiritual mesmo. E daí, se você está tendo uma consciência contaminada nesse mundo pelo falso ego, que coloca a mente e o intelecto à frente da concepção de alma, então você está frito, né? A sua consciência não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que entender que tudo é feito de consciência. A consciência divina é a substância, é a essência que manifesta tudo isso aí que você está vendo agora, que manifesta você mesmo. Então, a consciência de Deus está manifestando toda a existência espiritual e material. E também você tem uma consciência, porque você é parte de Deus e tudo está dentro da sua consciência, inclusive a sua mente. A sua mente é um fenômeno da sua consciência, que cria essa multiplicidade de coisas, que cria o mundo, né? Que cria todo esse universo. Então você é muito poderoso. Imagina, o Senhor Brahma é uma entidade viva que criou esse universo. Você tem essa capacidade, esse universo não está fora, esse universo está dentro da sua consciência. E o seu corpo, esse aqui, e a sua mente são projeções acontecendo dentro da sua consciência. Por isso é muito importante entender esse estudo da física quântica, né? Do micro, da energia. Tudo é energia de Deus em ação, acontecendo aqui e agora, o tempo todo, infinitas possibilidades. E o espírito é uma energia de Deus comandando a energia material. O espírito é a energia superior de Deus. E a matéria é a energia inferior de Deus. E você, como a energia superior de Deus, você tem a independência que te é dada por Deus para você gerenciar a sua vida material como um experimento, uma experimentação aqui nessa energia material. Para quê? Para que nessa forma humana você possa despertar a sua consciência completamente, despertar o seu amor puro por Deus e daí se liberar completamente desse ciclo de transmigração, de reencarnação. É isso que vai acontecer com todo mundo um dia. Porém, você pode acelerar o processo. Ah, agora eu entendi. Agora eu não vou ficar vacilando. Eu entendo que Deus está controlando tudo e, naturalmente, Ele vai me dar, né, essa realização agora, aqui mesmo, nessa forma humana. E eu vou viver assim, com plena consciência, em amor a Deus, rendido aos pés de lótus do Senhor Supremo. Então aqui, né, Prabhupada fala, você vai ser transportado para o próximo tipo de corpo. Aí ele fala, se a entidade viva tem consciência de gato ou de cachorro, ela com certeza mudará para um outro corpo de gato ou cachorro. Tá? Então está aqui bem assim, um devoto puro falando, né, que tem essa visão transcendental. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna também fala isso. Se você morre no modo da ignorância mesmo, você vai para uma forma animal. O ser humano é um animal. É um animal racional com uma inteligência superior. Não tem diferença, assim.
A diferença do ser humano com o animal, que tem as mesmas propensões, é que ele tem essa inteligência. E se você não usa essa inteligência, você vive com a consciência, a mentalidade de animal, e aí você não se torna humano. Você não está buscando o que você tem que fazer nesse mundo, que é realizar o divino e o espírito. Então, qual a diferença de você para um animal? É que o animal não tem essa inteligência, você tem, e está perdendo a oportunidade. Aí você vai ter que voltar para um mundo animal de novo, e ali tem todo um processo, né, de trabalho, até que você volta de novo para uma forma humana, e aí você vai de novo tentando ascensionar a energia, até que aparece um mestre, ou um Bhagavad Gita, ou um insight, né? Um insight, uma iluminação assim do nada. E aí você começa a perceber, a se perguntar quem sou eu, quem é Deus, o que é a morte, o que é isso tudo, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. Os iniciantes passam por isso. E você chega num ponto em que você se rende a Deus e fala, pô, agora eu não quero mais ficar nesse mundo, e para isso eu tenho que fazer o sacrifício de todos os dias estar com essa mente fixa nos pés de lótus do divino, conforme ele explica no Bhagavad Gita. Tem que ter a mente fixa, tem que ter esse objetivo poderoso do espírito, usando o instrumento físico e o instrumento mental para atingir essa realização completa, para você ter sucesso nessa forma humana de vida. Porque o problema é que você está vivendo como um corpo, com uma mente. Você tem que viver como um espírito. Você já é um espírito agora. E você tem que viver como um espírito. E para isso você tem que desprogramar a sua mente e exercer uma pressão na sua energia para ascensionar aquilo que vai fazer uma transmutação na sua vida, e você vai realizar aquilo que você é. E aí você se situa naquilo que você é e pronto, aí você vai conduzindo o seu corpo, não esquecendo mais de si mesmo, nem esquecendo de Deus. E vai se absorvendo cada vez mais e mais em sabedoria, em amor, até o momento da morte. E de acordo com o momento da morte, você vai estar com um tipo de consciência que pode estar qualificada para voltar para o mundo espiritual, ou você está em uma consciência desqualificada que vai fazer você continuar aqui nesse mundo material, nessa ilusão, nesse sonho. Assim, se você morre com a consciência de um cachorro, você vai para uma forma de um animal, certo? Aí Prabhupada fala, e se fixou sua consciência em qualidades divinas, ela mudará para uma forma de semideus. Então, anjos, arcanjos, né? Isso aí tudo é semideus. Tem poderes divinos, potências divinas. É confiado a essas formas superiores uma potência maior divina que aumenta a sua consciência, o seu gesto de servir, de amar, de existir em Deus nessa consciência que você só vai entender quando estiver lá. Certo? Nesse determinado tipo de forma. Então ele fala, e se estiver na consciência de Krishna, ela será transferida para Krishna Loka, no mundo espiritual, e se associará com Krishna. Está aí Prabhupada já dando a propaganda de Krishna, né? De Deus. Então você pode abandonar o corpo com a consciência inferior, animalizada, uma consciência superior, do nível angelical, de arcanjos, de semideuses, ou você pode abandonar o corpo totalmente consciente de Deus, que é transcendental, uma consciência transcendental. É isso que o Bhagavad Gita, Deus fala, né? Se você não conseguir abandonar, pelo menos, transcendentalmente, pelo menos tenta abandonar essa forma de um jeito superior. Qualquer condição é melhor do que ficar estacionado na forma humana ou na forma animal. Então, Prabhupada está falando isso. Então, você vai ser transferida para o planeta Krishna Loka, que é o planeta de Deus. Deus também como
tem uma consciência individual onde ele manifesta a existência dele, só que isso aí é no nível absoluto. Você não pode tentar relativizar o que é isso, mas você vai entender o que é isso quando você atingir esse grau de consciência de Krishna. Só o transcendental em você é que vai compreender o aspecto transcendental de Deus. Não adianta você querer compreender com o seu intelecto relativo, material, algo que é transcendental. Por isso é mais importante você entrar nessa sintonia interna e realizar Deus do que você ficar tentando entender Deus de uma forma mental ou intelectual. Por isso que Deus fala, pensa sempre em mim e torna-se meu devoto, adora-me e me realiza. Que aí você vai entender as coisas, como elas são. Então, essa é a proposta mais incrível, é você transcender a sua existência, porque você já é transcendental. O espírito, ele não toca a matéria, ele é transcendental. Você está projetando toda essa existência aqui agora. Quando você entende isso, você tem, assim, uma das maiores realizações, porque agora você não está mais preocupada com o corpo em si, nesse sentido de que você está preso a isso. Você usa seu corpo de forma natural para evoluir, cuida da saúde dele, se relaciona com a natureza, com o planeta Terra, com as outras pessoas, de um modo completamente compassivo, amoroso, iluminado. Porque aí você está feliz, você está expressando o espírito agora através do corpo, não é mais a sua mente condicionada que está fazendo isso, ou a sua percepção de vida equivocada, na qual o falso ego está querendo te dar um entendimento que não tem nada a ver. Continuando, é errado dizer que após a aniquilação deste corpo, tudo se acaba. Tem gente que tem essa concepção, não tem outra existência além desse corpo e tudo. Imagina, essa concepção é absurda, né? Como assim? Eu só estou vivendo aqui e acabou, então qual a diferença de estar vivendo ou não estar vivendo? Você é bonzinho, você é generoso, mas é só essa vida, então também você pode ser mal, não faz diferença. Mas não é assim que funciona. Essas pessoas estão racionalizando, fugindo da responsabilidade espiritual. Por isso tem que entender as coisas baseadas na autoridade divina, para parar de especular. Esse achismo, né? Isso aí só afunda. Imagina, na forma humana, com essa inteligência maravilhosa, a pessoa achando que, não, é só isso aqui mesmo, eu sou um animal racional, eu tenho que só comer, beber, dormir, ter prazer, conseguir sobreviver de alguma forma. Então, existe um processo infinito de seres, de hierarquias que estão auxiliando você no seu processo de ascensão de consciência. Aí a pessoa fica morta aqui, né? Seguindo uma rotina tosca, né? Uma rotina enfadonha. Todos os dias você acorda e tem que repetir aquilo, sem nenhuma vida transcendental. Então é horrível a vida das pessoas que pensam, né, assim como pensa que o corpo, tudo se acaba quando o corpo acaba. Acaba a sua concepção errada de vida, né? Acaba essa manifestação aqui, ó, quando o Bacta alemão se for, né? Vai acabar essa concepção aqui, que é a minha criação. Mas logo, logo entra outro corpo, e o outro corpo é uma máquina de projetar a mente maravilhosamente e vai ter outra vivência, seja aqui como animal, como ser humano, como semideus, não importa. Então, a mente está projetando tudo de acordo com o corpo que você tem na consciência que você foi. Então tem que acordar, parar de ficar procrastinando, vamos evoluir, vamos ter a consciência superior agora mesmo, nessa vida. Vamos ter consciência de anjo.
certo? Então, a alma individual transmigra de um corpo para outro, e seu corpo e atividades atuais determinam seu corpo seguinte. A pessoa recebe um certo corpo segundo o karma, e ao devido tempo tem que abandoná-lo. Então aqui Prabhupada, né, Krishna também estão falando que karma é isso. Karma é tudo aquilo que você cultivou nessa vida, você vai levar para a concepção de vida ou modelo do outro corpo que você vai ter. Que você semeou nessa vida, você vai cultivar no outro corpo. Assim como nesse corpo você está cultivando o que você semeou na outra vida. Daí, com a sabedoria, você começa ir, né? Você já está recebendo uma programação do seu karma. Você pode ir além do seu karma quando você começa a entrar nessa linha da transcendência do karma, onde você começa a se conectar com Deus. E aí você vai purificando a sua energia que está se derivando como nessa forma de karma, de ação e reação. Compreende? Você tem o poder de transmutar o seu karma quando você se rende a Deus. E daí você se liberta dessa ciclo, né, de ações e reações contínuas que determinam isso que se chama o ciclo de reencarnações. O outro corpo vai ser a soma dos seus desejos nesse mundo. Então, se você quer sair daqui, você tem que pretender ter um corpo espiritual. E para isso você precisa desenvolvê-lo nessa ciência de meditar sempre em Deus, de estar sempre em contato com Ele. Então, você vai desenvolvendo o seu aspecto espiritual. Compreende? O Bhagavad Gita tem aqui esse capítulo, né, o capítulo 5, Karma em Consciência de Deus, onde você age, pensa, sente tudo nessa conexão com o divino, e isso faz com que não haja reação às suas ações. Então, esse é o segredo de você agir sem trazer karma. Isso é ensinado no Bhagavad Gita e é a ciência da alma para você se libertar. Porque se você está sempre produzindo coisas que vão te prender, então não tem como escapar. Então Deus ele vem nos ensinar. Se você agir assim, você se liberta. Tá? Afirma-se aqui que o corpo sutil, que carrega as informações do próximo corpo, ocasiona o desenvolvimento deste na vida seguinte. Então, essas informações que você está colocando para dentro da sua mente é como se fosse um programa que vai gerar o seu outro corpo. Você está programando o seu outro corpo. Mas você quer programar um corpo para ficar aqui nesse mundo? Eu não quero programar nenhum corpo angelical, eu quero programar um corpo espiritual para voltar lá para o mundo de Deus. Tá? Me associar diretamente com a Suprema Personalidade de Deus face a face. No mundo absoluto isso é possível. Não queira compreender agora, mas isso acontece. Tá? Então você tem que ficar esperto. Então, informação, né? O que nós somos? Energia. E o que é energia? Energia é informação. Então, cada informação que você traz para dentro, você remodela ou transmuta a sua energia. Se você está sempre lendo o Bhagavad Gita, cantando o santo nome de Deus, se associando com devotos que têm uma energia iluminada, naturalmente a sua vida, você vai transmutar todas as células, tudo. Você vai ter um corpo de luz. O devoto puro é aquele que tem um corpo de luz, ele é iluminado. Quem se aproxima dele recebe essa frequência que faz despertar a sua mente ou sentir um interesse intenso em realizar Deus e o Espírito. Essa é a maior graça, né, da evidência de um ser iluminado nesse planeta. Certo? Este processo de transmigrar de um corpo para a outro e lutar enquanto se está no corpo chama-se Krishati, ou
luta pela existência. Então, fechamos aqui, onde Prabhupada, ele fala, né? Enquanto você não adota a consciência divina, a consciência espiritual, a sua vida aqui é uma luta para manter o corpo, né? Ele fala aqui, ó, você está simplesmente gastando energia para sustentar esse modelo de consciência, essa concepção de vida equivocada que só traz sofrimento, frustração. Enquanto você não está no espírito, não tem essa questão de felicidade, de preenchimento interno, você está sempre num vazio. Então isso é muito urgente, né? Então o devoto puro aqui, como o Srila Prabhupada aqui, eu estou sentindo nas palavras que ele está realmente falando assim, olha, sai dessa luta sem sentido, você não precisa lutar. Deus, ele está te acrescentando tudo, ele está mantendo tudo na sua vida. Mas você não tem fé, você não confia nisso. Você fala assim, não, mas sou eu. Que eu é esse que você está falando? Você é Deus em ação. E acredito que muitas pessoas já estão despertando para isso. Que você pode construir tudo que você quiser na sua vida através dessa independência feita com sabedoria e amor. Então, Kashati, Krishati, Kashati, luta pela existência. A existência é Deus, você não tem que lutar com Deus, com a existência, com o mundo, com nada não. Você tem que simplesmente se render a Deus e fluir dentro do seu programa kármico, que já pode estar dentro de uma besteira que você fez na vida passada, e dentro desse programa vão acontecer coisas boas, coisas ruins, que já estão predestinadas, porque você plantou espinho e você não vai colher morango. Agora, se você plantou morango também, você vai colher algo além de espinhos nessa vida. E isso vai acontecendo. Só que você agora acordou, você recebeu a sabedoria, você está entendendo o que você tem que fazer e você se determina que nessa forma humana de vida eu entendi o que Deus falou no Bhagavad Gita, o que os mestres têm pedido, né, para nós fazermos com a sua luz, e eu vou me entusiasmar agora que a todos os dias, pelo menos um pouquinho no início, eu vou começar a meditar em Deus. Eu quero sair daqui, não quero receber outro corpo, não, eu estou insatisfeito com esse corpo, eu estou buscando a razão assim, intuitiva da consciência, mas eu estou vivendo aqui, não estou satisfeito, não estou feliz, eu estou frustrado, mesmo que eu tenha tudo que esse mundo possa oferecer, aqui não é o mundo da alma, aqui é uma prisão, esse corpo está segurando o seu espírito, que tem uma consciência, né, infinita nessa relação com Deus. Então vamos sair disso, vamos tomar ciência, aproveitar o máximo possível desse restinho de tempo que nós temos aqui nessa forma humana e parar de desviar nossa consciência todo o tempo de Deus, né? Então, hoje é tanta tecnologia, é tanta narrativa, é tanta informação da mídia, e tudo isso é um sistema demoníaco para fazer que você não tenha tempo para ficar com Deus. Você fica viciado nas coisas materiais, principalmente essas coisas tecnológicas que são, né, interessantes, né? Muita informação bacana, muita coisa assim interessante a nível material, mas tem que chegar uma hora que você fala assim, não, eu tenho a independência para que é o limite, para não ser servil ao escape interno, né? Onde é a dopamina que eles falam, né? Que você fica vendo na internet, a dopamina, sua mente está sempre recebendo informação, isso aí deixa ela animada. Então, sua mente, silêncio, né? Tem aquela música, né? Calma e tranquilidade, calma a mente, retorna ela para o seu coração, sente que você é um espírito, sente que tudo isso aqui é uma ilusão, tudo aqui é temporário, é um sonho, e você vai se reconectando todos os dias com Deus, aí começa a ouvir umas aulas assim, como essa aqui que eu estou passando, começa a ter interesse em pegar o Bhagavad Gita e ler, começa a querer cantar o nome de Deus, né?
santificado seja o vosso nome, né? Dizia o Mestre Jesus. Então, começa a ir mais nessa direção transcendental, nem diria uma direção interna, uma direção transcendental. O silêncio interno vai te levar para essa posição onde você vai realmente desfrutar o néctar pelo qual você está sempre ansiando. E esse néctar é a consciência de Krishna, é a consciência divina, é a consciência na qual você está integrado completamente em amor com Deus, servindo alegremente nesse mundo material, com muita gratidão, recebendo tudo aquilo que o universo vai te dar de graça. O devoto puro, ele é muito querido, né, por Krishna. O universo serve os devotos. Os semideuses servem os devotos, porque entendem a sua posição de estar sempre levando o divino para as pessoas. Ok? Eu achei essa aula muito boa, viu? Muito boa. Ó, inspiração de reencarnação e libertação completa. Um beijo no coração, muita luz, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!